He needs to see because it teaches him things. I need the land and the ground beneath my feet. I watched him from the land, safe on the sand, and from the waves he watched me. 'Cause he didn't get love, but to me it came easily. As the time it fell through our hands like the whole world was just grains of sand. So we left. Segunda-feira, 14 de dezembro. Ezequiel conta para Alzira que Álvaro está vivo e que agora é fugitivo da justiça. Álvaro encontra o médico que ajudou Josefina em Tijuana. Álvaro pede trabalho para o Dr. Sintra e diz que está disposto a ajudar ele no que for, desde que ninguém saiba que ele está lá e que trabalha para ele. Josefina fica muito feliz ao ver Roberta, mas quando ela se aproxima, Roberta dá uma bela bofetada em sua cara. Josefina diz que Roberta é uma mal agradecida. Roberta reclama pelo que ela fez com Gonçalo. Diz que o pai é a única coisa que lhe restou e que a ama como ela é. Roberta diz que Josefina disse que se livraria somente de Regina. Depois, ela surpreende Josefina ao dizer que ela se deu mal, pois nenhum dos dois morreu. Adriana tenta descobrir com César o telefone do seu pai. Matias conta para Julieta o que está acontecendo com César. Roberta fala para Josefina que ela não só matou Rafael, mas também a ela ao lhe tirar o único homem que ela amou. Roberta quer que Josefina fique calada para ela ter Regina como sua mãe. Roberta diz a Josefina que escolhe Regina ao invés dela e vai embora. Adriana conta para Matias que César tem um tumor no cérebro e que por isso não esclareceu para ele a relação dos dois, pois ficou com medo da sua reação. Matias fala que a entende. Antônio avisa ao padre que testemunhará contra Josefina e diz ter certeza que quer consagrar sua vida a Deus. Renata e Jerônimo chegam ao apartamento e Jerônimo cuida dela, que está muito frágil depois da visita a Josefina. Augusto chega no hospital, pergunta por Gonçalo e Regina e depois por Renata. Honório responde que ela saiu com seu marido e pede para ele ficar longe dela, pois Renata precisa de tranquilidade e paz. E a presença de Augusto não vai dar isso a ela. Então, se Augusto realmente a ama, que ele deixe Renata viver ao lado do seu esposo. Depois, Honório estende a mão para Augusto, lhe agradece por ter perguntado pela saúde de Gonçalo e Regina, lhe deseja um bom dia e sai. Augusto fica muito irritado. Jerônimo pergunta a Renata o que ele pode fazer para ela deixar de chorar. Renata pergunta para Jerônimo se ele acha que ela, tendo a referência de mãe que tem, poderá ser uma boa mãe. Renata pede que Jerônimo nunca deixe que ela seja como a sua mãe. Jerônimo diz que ela não será e que ela confie na pessoa tão boa que é. Lázaro diz para Manuela e Carina que Padre Severino ficou internado para cuidar da pneumonia. Com isso, o casamento de Carlos e Matilde mais uma vez será adiado. Já Carina e Lázaro dizem para Manuela que se casarão no final de semana. Álvaro contrata um homem para lhe dar informações sobre Carina e Lázaro. Ezequiel dá uma arma para Alzira, pois se Álvaro colocar um pé na sua casa, ela não deve hesitar em se defender. Jerônimo dá muito carinho para Renata. Adriana consegue com Inês o telefone do pai de César. Apesar de tantos problemas, Jerônimo consegue fazer Renata sorrir. Adriana consegue falar com o pai de César e os dois marcam de se encontrarem no hospital. Jerônimo faz o possível para mimar Renata. Marina fica sabendo por Alzira que Jerônimo está acompanhando Renata no momento difícil que está passando com seu pai e Regina. Marina chora muito e diz que já não aguenta mais essa situação. Alzira a aconselha a aceitar a ajuda de Jerônimo. Josefina diz que não permitirá que Roberta traia e então se lembra da proposta de Branca. Jerônimo recebe uma intimação da igreja porque quer entrevistá-lo para falarem sobre o pedido de anulação do casamento que Renata fez. Jerônimo fala para Renata não se preocupar, pois primeiro resolverão o problema com o pai dela. Renata diz que não, que no dia seguinte, na primeira hora, cancelarão o pedido de anulação do casamento deles.
O pai de César chega no hospital e Adriano o leva para falar com o médico. Renata e Jerônimo contam para o bispo os motivos dela ter pedido a anulação do casamento religioso. Terça-feira, 15 de dezembro. Renata e Jerônimo falam para o bispo sobre o ódio de Josefina e tudo o que ela fez para que Jerônimo pensasse que Renata era culpada pelo suicídio de Rafael. Eles ficam surpresos quando o bispo fala que em carne própria viveu o ódio entre duas irmãs. Josefina decide se aliar à Branca. As duas estão dispostas a tudo para saírem da prisão. O bispo conta sua história para Renata e Jerônimo, uma história muito parecida com a de Regina, Josefina e Roberto. Depois, o bispo conversa com Renata a sós. O médico informa ao pai de César que o tumor que ele tem é inoperável e que ele tem os dias contados. O pai de César decide não revelar ao filho que ele está doente. O médico avisa Matias que começaram a tirar os sedativos de Gonçalo. Renata conta para o bispo tudo o que aconteceu desde o dia que se casou com Jerônimo e diz que é muito doloroso saber que a mulher que lhe deu a vida lhe causou tanto mal. Depois de dar todos os detalhes do que aconteceu na sua vida, Renata pergunta se o bispo entende o motivo dela querer retirar o pedido de anulação do casamento. O bispo diz que a entende, mas que ainda assim quer ouvir a versão de Jerônimo. Mas o bispo diz que não tem nenhuma dúvida de que Renata foi a vítima em toda essa história. Então, o bispo marca de falar com Jerônimo no dia seguinte. Regina recebe alta. O homem, contratado por Álvaro, vai até a Bonita e implora para Carlos lhe dar trabalho. Depois de ouvir Lázaro, Carlos decide contratar o homem. Álvaro bebe e diz que precisa que Carina lhe dê uma oportunidade. Jerônimo e Renata falam sobre o bispo e Renata fala que gostou muito dele. Regina está indo para casa e Jerônimo se oferece para levá-la. O pai de César agradece a Adriana e Constança por se preocuparem com seu filho. Renata pergunta a Roberta como foi a sua conversa com Josefina. Roberta diz que falou para ela tudo o que sentia e que não pensa voltar a vê-la. Renata fala para Roberta que irá somente no julgamento de Josefina. E Roberta diz que não sabe como ela fará, pois Josefina é sua mãe, e que não sabe se conseguiria fazer o mesmo se estivesse no lugar de Renata. Roberta tenta colocar a culpa em Josefina por ela e Renata não terem uma boa relação. Depois, Roberta pergunta para Renata se ela acredita que elas têm a possibilidade de terem uma relação de irmãs. Renata diz que gostaria e que elas podem tentar. Elas se abraçam e Roberta diz para si mesma que o seu ódio pela irmã nunca vai acabar, ainda que Josefina não esteja por perto, e que ela nunca saberá a verdade. Antônio procura Honório, diz que quer depor contra Josefina e conta que Josefina matou Cantur e Gustavo, seu ex-amante. Adriana e Constança contam para Renata sobre César. Renata diz que César tem que ver elas bem, já que elas não querem que ele saiba de nada. Jerônimo conta para Regina que Marina está esperando um filho seu. Enquanto isso, Augusto chega no hospital. Renata não gosta da sua presença ali e se lembra de quando Jerônimo lhe contou que Augusto mandou matar Álvaro. Augusto pergunta como anda a vida de Renata. Roberta, falsa, diz que vai muito bem e que ela está a ponto de se casar com Jerônimo novamente. Renata fala para Augusto que as coisas entre ela e Jerônimo foram esclarecidas e que continuarão casados pela igreja e pelo civil. Augusto tenta disfarçar seu ódio e descontentamento com a notícia. Ele diz a Renata que ainda que ela não acredite, ele quer a felicidade dela. Augusto diz que agora que sabe que Renata está bem e que o estado de Gonçalo não é mais grave, ele vai embora, pois não quer lhe causar nenhum problema. Roberta vai atrás de Augusto e diz que ele deve estar por perto de Renata, presente o tempo todo, que não deve se dar por vencido e que deve agir antes que Renata volte a se casar com Jerônimo. Augusto diz que sabe o que vai fazer e que para colocar seu plano em prática, precisa que Renata volte para a fazenda. Roberta fala que está se cansando de ver Renata tão feliz com seu adorado Jerônimo. Quarta-feira, 16 de dezembro. Carlos apresenta Leôncio para Matilde. Diz que ele trabalhará com eles na fazenda por alguns dias e quando Jerônimo chegar, decidirá se Leôncio ficará mais tempo.
Matilde acaba falando que Leôncio chegou numa boa hora, pois irá ajudá-las a limpar uma parte da fazenda, pois lá será o casamento de Lázaro e Carina. O pai de César vai procurá-lo. Ao ver que é o seu pai, César não abre a porta. Lázaro liga para Jerônimo, lhe convidando para o seu casamento. Jerônimo fala para Lázaro organizar a festa como ele quiser, que será por sua conta. Gonçalo está em cuidados intermediários. Renata e Constança conversam com ele, lhe dando muito amor para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Antônio conta para o detetive tudo o que sabe sobre Josefina. Antônio está ciente de que pode ser preso por ter sido cúmplice dela, mas diz que não se importa. As presas tentam intimidar Josefina mais uma vez. Josefina as enfrenta, dá um tapa na cara de uma e as duas acabam rolando pelo chão. As policiais as separam e as levam para a solitária. Regina e Jerônimo chegam no quarto de Gonçalo. Enquanto eles conversam, Gonçalo abre os olhos, mas não responde. O médico o examina e diz que Gonçalo está sem nenhuma conexão com o mundo. O médico fala que devem esperar que Gonçalo melhore, mas diz para a família que isso pode demorar meses ou anos. A família fica triste pelo estado de saúde de Gonçalo. Renata diz que cedo ou tarde o pai voltará para eles. Roberta fala que o pai talvez não volte a ser o mesmo e que aquele homem que está ali é um estranho para ela. Constança diz que o ajudarão para que ele volte a ser o Gonçalo de sempre. Renata diz que a única maneira de dar boas energias para o pai é mudando sua atitude e confiando no sucesso dele, pois tem certeza que ele voltará. Leôncio liga para Álvaro e avisa que Carina vai se casar com Lázaro no sábado, na fazenda. Regina, Renata e Constança rezam, pedindo para que Gonçalo se recupere por completo. Jerônimo liga para Marina para saber como ela tem se sentido. Marina diz que está bem e pede para ele não ligar mais para ela, pois prefere que ele fique longe. Jerônimo diz que jamais a desamparará. Na solitária, Josefina chora e grita para que a tirem dali. Depois, as policiais relatam para a diretora do presídio que Josefina começou a falar incoerências, que começou a dizer que o seu nome era Regina e que ela não era Josefina Álvares. A policial diz que acha que Josefina não está fingindo e que parecia ser outra pessoa. Matias retorna para o hospital. Roberta fala para ele que Gonçalo está sem memória e desconectado do mundo. Renata tenta animar a todos, diz que devem ter fé e pensamento positivo para enfrentar o que estão passando. Jerônimo diz a Renata que a admira muito por sua atitude tão positiva. Matias diz a Gonçalo que tem muito orgulho dele e que é um privilégio ter um pai como ele. Jerônimo avisa a Renata que Lázaro e Carina vão se casar. Jerônimo tenta convencer Renata de ir com ele. Roberta está escondida ouvindo a conversa. Em seguida, ela liga para Augusto, avisando que Jerônimo e Renata irão para a fazenda no final de semana e diz para ele colocar o seu plano em prática. César conta para Adriana que seu pai foi procurá-lo, mas que não abriu a porta para ele. Adriana o incentiva a se reconciliar com o pai. César diz que fará isso porque a ama. O diretor do presídio diz ao médico que cuidou de Álvaro que intensificará as buscas para prendê-lo. Álvaro continua enchendo a cara e diz que Carina jamais será a mulher de Lázaro, pois prefere vê-la morta do que com outro. Marina está decidida a ir embora do povoado, pois tudo lhe faz lembrar de Jerônimo. O bispo recebe Jerônimo para ouvir a sua versão sobre o pedido de anulação do casamento religioso. Quinta-feira, 17 de dezembro. Regina conversa com Renata e diz que Jerônimo lhe contou que Marina está esperando um filho dele. Renata diz que quer ser para o filho de Jerônimo o que Gonçalo foi para ela e Roberta. Então, Regina aconselha a ver o filho do marido como mais um membro da sua família. Além disso, para afirmar que ela não pode permitir que nenhum obstáculo volte a separá-la do homem que ama. Depois, elas vão para o quarto de Gonçalo e Renata mostra fotos da família para o pai para ajudar em sua recuperação. Gonçalo chora. Regina diz a Renata que elas devem ser fortes para ajudá-lo. Jerônimo diz ao bispo que o seu amor por Renata é verdadeiro e que eles seguem juntos apesar da mãe dela ter assassinado seu irmão, e que se acaso não conseguirem a anulação, estão decididos a pedir para voltarem a se casar na igreja.
O bispo diz que já ouviu as duas versões e que agora eles devem esperar alguns dias para que deem o veredito sobre o pedido de cancelamento da anulação do casamento religioso. Selena encontra Roberta no clube. Elas discutem. Selena diz que a mãe dela está em todos os noticiários do México e Roberta diz que Josefina não é sua mãe e fala que é filha de Regina Soberon. O pai de César o procura no centro. Ele diz para César que sabe que não foi o melhor pai e que deveria ter aceitado o caminho que ele decidiu seguir. Ele pede perdão a César e diz que quer ficar ao seu lado para recuperar o tempo que perdeu. César aceita e o seu pai o abraça emocionado. Roberta diz a Selena que pode contar tudo em detalhes para ela e pergunta se Selena quer almoçar com ela como nos velhos tempos. Selena diz que os velhos tempos não voltarão. Roberta chama Selena de estúpida e Selena diz que Roberta é uma mulher só e amarga e ainda que não carregue o sangue de Josefina, terminará tão mal quanto ela. Adriana quer saber se Matias o apoiará a continuar deixando César achar que eles são namorados. Adriana fala que César tem pouco tempo de vida e ela quer fazê-lo feliz nos seus últimos dias. Adriana diz a Matias que o ama, mas se caso ele não quiser, então ela lhe devolverá o anel de noivado e correrá o risco de que ele encontre outra pessoa nesse tempo. César está com seu pai fazendo compras. Eles encontram Julieta e César desmaia de repente. Animado, Jerônimo conta para Renata como foi a sua conversa com o bispo. Renata e Jerônimo estão confiantes. Por tudo o que está passando com seu pai, Matias entende Adriana e diz que a apoiará. Ezequiel e Augusto falam sobre o casamento de Karina e Lázaro. Augusto pede para Ezequiel lhe avisar o dia que é o casamento, com a desculpa de que assim saberá que nesse dia não contará com ele. César quer ir falar com o médico para saber a causa dos seus desmaios, mas seu pai não permite e diz que ele mesmo falará com o médico. O detetive avisa Honório que no dia seguinte será o julgamento de Josefina. Álvaro pede dinheiro emprestado para Sintra. Álvaro quer conseguir 2 passaportes falsos para fugir para os Estados Unidos com Karina. Honório, Constância e Regina querem que Roberta vá depor contra Josefina. Roberta inventa uma desculpa para não ir. Roberta diz o seguinte para Regina: "Por favor, mamãe, deixa eu ficar. Você não sabe como vai me doer ver essa mulher que nos separou por tantos anos." Regina acaba se deixando convencer por Roberta. Honório e Constância não gostam. Quando eles saem, Roberta sorri. Josefina é levada para o julgamento. Ela se sente muito confiante quando chega para o julgamento, mas ao ver Antônio, ela se preocupa. O julgamento começa e todas as acusações pelas quais Josefina é acusada são mencionadas. Sexta-feira, 18 de dezembro. Manuela está muito preocupada. Ela conta para Karina que seu filho quer colocar a sua neta em uma clínica porque ela está com problemas de alimentação. A neta não quer ir para a clínica, então Manuela pediu para o filho mandar a neta para a fazenda para ficar um tempo com ela, pois Manuela acredita que com seus cuidados a neta voltará a se alimentar bem. Sintra entrega os passaportes falsos para Álvaro. Josefina é acusada de ter matado Roberto Gamba. O seu advogado alega que há um atestado onde comprova que Roberto morreu de infarto. Renata diz a Jerônimo que, ainda que não fique provado, Josefina tentou matar os seus 2 pais. Renata diz que a partir daquele momento sua mãe está morta para ela. Karina planeja ter muitos filhos com Lázaro. Enquanto o julgamento de Josefina acontece, Roberta está fazendo compras. Quando falam sobre a morte de Rafael, Jerônimo fica muito nervoso e se retira da sala. Renata vai atrás dele e diz que se ele quiser ir embora não tem problema. Jerônimo diz que não, pois está ali para apoiá-la. Leôncio tenta tirar de Matilde todas as informações sobre o casamento de Karina. Quando leem a acusação de que Josefina tentou matar Regina 3 vezes, Josefina se lamenta por ter falhado tanto e diz que Regina deveria estar morta. Carlos está preparando uma mistura para a peste e sem querer a substância cai em suas mãos e arde muito. Lázaro leva para casa e Manuela coloca remédio em suas mãos. Matilde começa a pensar sobre a sua maldição e se preocupa com Carlos. César fica nervoso porque liga para Adriana e ela não atende. Então Adriana retorna a ligação.
Diz que está no julgamento e César fica irritado por ela não ter lhe avisado e fala que ela não lhe avisou porque Matias está lá e ela queria ficar só com ele. O pai de César e Julieta ficam preocupados com o comportamento dele. Roberta leva roupas para o pai. César está nervoso e morrendo de ciúme de Adriana. Seu pai e Julieta tentam acalmá-lo. Augusto liga para Roberta e manda ela descobrir o perfume que Jerônimo usa. Tudo faz parte do plano para separar Renata de Jerônimo. Constança e Honório estão no quarto de Gonçalo e falam sobre a primeira parte do julgamento de Josefina. Gonçalo demonstra reação, toca no rosto da irmã e chora. Constança e Honório ficam animados por verem Gonçalo reagir. Lázaro e Matilde levam Carlos até o consultório de Marina. Marina fala que Carlos teve queimaduras de 2º grau. Ezequiel comenta com Alzira que acha que Augusto está planejando alguma coisa, pois lhe fez muitas perguntas sobre o casamento de Carina. Hermínia fala sobre a maldição de Matilde. A mãe de Carlos ouve e pede para ela lhe dizer sobre o que está falando. O julgamento recomeça. O promotor pergunta o que Josefina tem a dizer a respeito de todas as acusações. Josefina fica calada e começa a fingir que não sabia que o promotor e o juiz estavam falando com ela. Depois, Josefina fala que não é Josefina Álvares, que é Regina Soberon. Chorando e olhando para Regina, ela diz que quer que aquela mulher devolva sua filha. Por favor, ela me roubou, e chama Regina de Josefina. Diante do teatro de Josefina, seu advogado exige que ela passe por uma avaliação psiquiátrica. O juiz encerra o julgamento e fala que depois da avaliação psiquiátrica, quando tiverem o diagnóstico, voltarão com o processo. Augusto e Ezequiel vão ver o Sarmento e Augusto pergunta a Ezequiel se ele tem certeza que o Sarmento é da Fazenda Bonita. Ezequiel fica sem graça, mas confirma que o Sarmento é da Bonita. Julieta liga para Matias e diz que precisa falar com ele e Adriana com urgência. Constança, Honório e Roberta ficam sabendo o resultado do julgamento. Jerônimo diz que Josefina tem uma mente privilegiada. Roberta diz que ela tem uma mente brilhante, mas doente, e diz que somente quer que Josefina fique presa para não voltar a fazer mal para eles. Branca observa Josefina se fazendo de louca no pátio do presídio. Josefina se aproxima dela e diz que já deu o primeiro passo e pede para Branca lhe ajudar a convencer a justiça de que ela está louca. Branca a aconselha a fingir que é Regina Soberon o tempo todo. Julieta se oferece para ajudar César a evitar que ele tenha mais estresse. Então, ela propõe fingir que é namorada de Matias, para assim César não sentir ciúmes de Adriana e evitar que ele fique mal nos seus últimos dias. Matias diz não estar de acordo, mas acaba aceitando. Carlos chega na fazenda e sua mãe diz que o que aconteceu com ele foi por culpa da maldição de sua noiva. Carlos proíbe que a mãe volte a acusar Matilde e diz que está disposto a se arriscar a tudo pelo amor dela. Adriana chega na casa de César e ele, todo animado, a apresenta para o pai como sua namorada. O pai de César agradece a Adriana pelo que está fazendo pelo seu filho. Leôncio passa informações para Álvaro. Álvaro fica furioso por saber que Carina vai se casar, mesmo sabendo que ele está vivo. Ela é diferente das outras máscaras. Tá vendo? A gente fala e não parece que a gente está falando. É linda, gente. Vale muito a pena comprar, viu?